Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, podemos assentar. Estamos aqui nessa noite para celebrar, juntamente com o irmão Edson dos Santos e a Léa Manzini, o seu casamento que foi realizado em dezembro, ou melhor, em outubro, né? Em dezembro também, né? E agora, em março novamente, né? E é uma alegria muito grande poder estar aqui com eles para celebrar e estar com todos vocês também. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Esta casa aqui é uma casa dedicada ao Senhor, para cultuarmos ao Senhor, e é isso que estamos fazendo, celebrando mais uma vez a união desse casal. Amém? Espero que esse seja um momento assim, tão bom quanto foram os demais, e que a presença de Deus possa nortear aqui este momento. Amém? Eu quero já deixar para vocês aqui, rapidamente, serei breve, algumas palavras, e eu quero começar pela carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, no capítulo 13, verso 4, onde diz assim: digno de toda honra seja entre vós o matrimônio, bem como também o leito sem mácula. Amém? Está lá, o texto continua, né? Mas eu quero enfatizar esta primeira parte. A palavra de Deus nos ensina, isso não é uma invenção de homem, isso não é uma invenção da sociedade moderna na qual nós vivemos. O casamento não é algo meramente protocolar, não é apenas uma convenção criada pela religião, seja ela católica, protestante, evangélica, não. O casamento, desde que o mundo é mundo, ele foi criado e ele foi instituído por alguém que é muito maior do que qualquer igreja, do que qualquer religião, do que qualquer pessoa possa pensá-lo. Antes de qualquer um, quem idealizou isso, quem preparou isso, quem ordenou isso para o homem e para a mulher, foi o próprio Deus. E o autor dos Hebreus, ele vem confirmar isso. Digno de honra entre vós seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O texto esse texto eu quero deixar aqui para nós pensarmos, porque o casamento deve ser digno de honra, digno de cuidado, digno realmente de algo que precisa ser não apenas incentivado, mas também cuidado, porque foi Deus que idealizou. Mas não basta eu dizer. No livro do Gênesis, capítulo 2, verso 27, Deus disse: portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão ambos uma só carne. O primeiro motivo que eu quero deixar aqui, para estarmos aqui nessa noite, mais uma vez, como tantas outras que já tivemos, e em outros lugares também, realizando cerimônias matrimoniais, é porque, primeiramente, quem nos mandou fazer isso foi Deus. Foi Ele quem determinou que fosse assim. Ele entendeu a necessidade que o homem tinha de não estar sozinho. Então, Ele ordenou ao homem: o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão assim uma família, uma só carne. Então, é uma ordem de Deus. É um plano, é um projeto de Deus, foi Ele quem determinou assim. O segundo motivo pelo qual nós devemos incentivar e cuidar do casamento é porque Deus criou essa instituição para que o homem pudesse ser completo. O homem ser uma esposa, por melhor homem que seja, por melhor que seja o seu caráter, por mais rico que ele seja, ou por mais próspero que seja, por mais bem-sucedido profissionalmente que ele seja, ele ainda não está completo.
Deus disse, olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, alguém idônea, alguém que esteja à sua altura. Então, ele, como os irmãos conhecem o texto, ele então colocou um sono pesado no homem e da costela do homem, então, ele fez a varoa, fez a mulher, e a apresentou diante do homem. Ele disse, esta agora é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Por quê? Porque do varão ela foi assim tomada. Então, é plano de Deus não deixar o homem sozinho. Casamento tem dificuldades, casamento tem lutas, assim como a vida de solteiro também. A vida de solteiro, ela tem um tempo na vida de cada pessoa, ela é uma fase da vida, mas Deus gostaria que isso não fosse para sempre. Ele gostaria que o homem encontrasse uma esposa, e a Bíblia diz que o homem que encontra uma esposa, encontrou um grande tesouro, um favor da parte de Deus, porque não é plano de Deus que estejamos sós. Terceira coisa que eu quero destacar aqui, quando ele diz para que nós demos honra ao casamento, para que o homem obedeça a Deus, para que o homem não esteja sozinho, mas também para que o homem possa cumprir o seu papel dentro daquilo que é o propósito de Deus. Deus tem um propósito para nós. Deus tem uma vontade. Ele tem a vontade dele, ele tem os seus planos, ele tem projeto para o homem, e para que o homem possa cumprir e realizar os projetos de Deus, não apenas a procriação, como alguns dizem, que o casamento serve para a procriação, mas é projeto e plano de Deus que o homem seja feliz, que ele seja realizado, tendo filhos ou não, mas que ele, tendo sua esposa, ele possa ser realizado, estar realizado ao lado dela. Quando esse homem alcança isso da parte de Deus, ele está dentro do plano, dentro do projeto, dentro da vontade de Deus. E se crer em Deus, e se confiar em Deus, e se entender que aquilo que ele tem foi Deus que deu, então esse casamento ele será não só bem-sucedido, mas ele também será um casamento feliz. Com todas as dificuldades, com todos os tropeços, com todas as coisas que possam acontecer dentro de um matrimônio, esse homem, ele será um homem feliz, porque ele está realizando aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida. Eu creio, e nós acompanhamos o irmão Edson, já o conheço há muitos anos, né, irmão Edson? Há muitos anos, e nós sabemos e acompanhamos o tempo da solidão dele, até que ele encontrou a Léia, e ela foi uma bênção na vida dele. Nós acompanhamos isso, e quando ele entendeu que ela era a vontade de Deus para a vida dele, e ele assumiu isso, né? A gente tem acompanhado isso, ele tem se tornado alguém mais realizado, mais feliz, mais animado, né, irmão Edson? Com todas as dores, né, que a idade traz, com todas as dificuldades, né, ele encontrou alguém que deu aquilo que ele precisava, que é o companheirismo, que é a cumplicidade, alguém que, assim como ele, tem temor de Deus no coração, e isso é fundamental. Quando um casal se encontra assim, e entende que aquilo que está acontecendo é a vontade de Deus para as suas vidas, esse casamento tem tudo para ser um casamento feliz. Eu não estou dizendo que ele será perfeito.
Eu não estou dizendo que não haverá problemas. Eu não estou dizendo que nenhum dos dois cometerão algum tipo de falha. Eu não estou dizendo que em nenhum momento eles terão algum desentendimento. Qual é o casal aqui que pode dizer que nunca teve? Alguma discordância, alguma coisa. Isso pode acontecer. É natural acontecer. Deus de dois, ele fez um. Mas são duas mentes. São duas pessoas diferentes, com formação diferente. Então, pode acontecer. Mas quando o casal entende que o que está acontecendo na vida deles é plano, é projeto, é vontade de Deus, então, esse casal, com todas essas coisas, tem tudo nas mãos para ser feliz, para ser um casal feliz. O que nós desejamos para o Edson, para a Leia, não apenas que eles ocupem uma única casa, não apenas que eles durmam numa mesma cama, não apenas que eles juntos cumpram com seus deveres e obrigações, né, que eles sejam pessoas corretas e idôneas, mas é que eles sejam felizes um ao lado do outro. Amém? Esse é o nosso desejo, né? Essa tem sido a nossa oração, né? E ao ver a Leia ao lado deste homem, isso me deixou muito alegre, me deixou muito feliz e também tirou alguma preocupação do meu coração, né? Como pastor, como líder, isso também ajudou, aliviou também, viu, Leia? A preocupação do pastor, né? Então, porque nós gostaríamos muito que esse momento realmente ele se tornasse uma realidade. E Deus tem abençoado vocês grandemente e a gente tem acompanhado isso. Amém? Eu creio que estamos aqui porque esta é a vontade de Deus para vocês. O casamento precisa de cuidado, o casamento precisa de manutenção, o casamento precisa de vigilância, né? Ainda que vocês sejam maduros, né? Já experientes e já tenham uma vivência muito grande, mas mesmo assim, nós vivemos em um tempo muito difícil, muito complicado. E por mais sólido que seja um casamento, ele não é a prova de erros. Ele não é a prova de falhas. Então, ele precisa de manutenção. Como é que você vai dar essa manutenção? Colocando nas mãos de Deus. Conversando com Deus sobre ele. Convivendo e orando um pelo outro. Falando um com o outro. Aceitando um ao outro. Com todas as virtudes e com todos os defeitos também. Que às vezes parecem que eles são maiores que as virtudes. Mas é aceitar com isso também. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Eu quero convidar o irmão Edson e a Leia aqui. É o momento de nós fazermos aqueles votos. Vamos fazer aqueles votos diante do Senhor. E é muito importante que façamos. Sei que vocês já fizeram. Pelo menos, eu presenciei 2 vezes. Vocês vão fazer pela 3ª. Amém? Mais confirmado que isso, impossível, né? Então, agora diante da igreja, diante dos parentes, diante dos amigos, eu quero perguntar a vocês. Vocês gostariam de falar alguma coisa um para o outro, ou eu mesmo posso fazer as perguntas? Posso, Leia? Posso? Então tá. Leia, eu quero te fazer uma pergunta. Gostaria de te perguntar se você está disposta, né? E eu sei que está, mas esse é testemunho diante da igreja. Você recebe o Edson como seu legítimo esposo, como seu marido, para amá-lo, para cuidar dele, para acompanhá-lo nas horas boas e nas horas ruins que a vida possa proporcionar a vocês dois, seja na fartura ou na faltura, na alegria,
na tristeza, na saúde, na doença, em todos os momentos da sua vida? Sim. Repete, irmão. Sim. Edson, a mesma pergunta eu faço para você. É desejo do seu coração receber a Leia como sua legítima esposa? Para cuidar dela, para amá-la, em todos os momentos da sua vida, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todos os momentos da sua vida? Sim. Mais uma vez, irmão. Sim. Amém. Então, nós vamos proceder à entrada das alianças e nós vamos completar esses votos. Amém? Eu tenho aqui em minhas mãos um par de alianças. Essa aliança aqui, ela é feita de ouro, um metal precioso. Mas essa aliança aqui, ela por si só, ela não vai mudar nada na vida de vocês. O que muda a vida de vocês, e o que está mudando a vida de vocês hoje, é a aliança que vocês fizeram diante de Deus, e que não será carregada no dedo, mas será carregada no coração. Muitas pessoas carregam uma aliança no dedo, mas não honram a aliança que foi feita no coração. Então, a aliança que está no dedo, ela muitas vezes se torna a imagem daquilo que nunca existiu. Hoje, vocês estão selando com essas alianças, a aliança que vocês fizeram diante de Deus, diante das autoridades e diante também da igreja. Vocês vão selar o relacionamento de vocês com ela e vão carregá-la por todos os dias da sua vida, até que o Senhor assim o queira. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, eu entrego diante do Senhor, ó Pai, este casal. Entrego e consagro diante do Senhor estas alianças, pedindo ao Pai que ela não seja apenas uma joia, carregada no dedo, ó Deus, anelado da mão esquerda, mas que seja a aliança, a representação da aliança que eles fizeram com o Senhor no coração, e que eles possam honrar, ó Deus, este anel que carregarão, ó Deus, também no dedo. Eu entrego diante de Ti e peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Quando com você sonhei,
Querido Deus e amado, eu quero colocar, ó Deus, diante do Senhor, ó Deus, o casal Leia e Edson, Senhor. Deus, neste momento, diante das testemunhas aqui presentes, ó Deus, eles estão, ó Pai, mais uma vez, dizendo, ó Pai, que recebem um ao outro em casamento. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa tomá-los em tuas mãos, cercá-los com o seu cuidado, com a sua proteção, ó Deus. Nós assim, ó Pai, entregamos este casal diante do Senhor, pedindo, ó Pai, que as bênçãos do Senhor recaiam, ó Deus, sobre a sua casa, recaiam sobre o seu lar, Pai, sobre o seu relacionamento. Ó Deus, e que nada além do Senhor possa, ó Deus, conduzir esta união. E os anos, ó Deus, que o Senhor reserva para eles, sejam anos dirigidos pela Tua presença. Sejam anos, ó Pai querido, ó Pai, de muitas bênçãos. Ó Deus, e que eles sejam também, ó Pai, um instrumento nas Tuas mãos, para exemplo, para testemunho, diante dos demais, principalmente dos jovens, Senhor, para que possam valorizar este momento. Ó Deus, nós oramos, consagrando este casal ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus assim os abençoe. Amém? Agora, pode beijar a noiva. Muito bem, dá só uma viradinha para lá. Deixa eu apresentar a vocês o casal Leia e Edson, ou Edson dos Santos, Leia Manzini, agora dos Santos também, né, Leia? Amém? Amém. Tá? Que Deus assim os abençoe. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com vocês. Deus abençoe. Amém.